Bom dia, graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, Atos, capítulo de número 20. Quero ler com os irmãos a partir do verso de número 7 até o verso de número 12. Atos, capítulo de número 20, dos versos 7 aos versos de número 12. Diz assim esse texto: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Depois de o levantar, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém. Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar. Queridos, eu não sei se você faz essa leitura, mas todo ano nós começamos o ano fazendo um projeto de vida. Sim ou não? Sim, coisa comum, né? Quando termina o projeto de vida, a reunião mais marcante começa com o dia da ceia do Senhor. Nós terminamos o projeto de vida na segunda-feira e hoje, domingo subsequente, estamos então fazendo a nossa ceia. Pode ser que você fez o projeto de vida e agora é a primeira vez que você retorna ao templo por causa da ceia. Pode ser que você não fez o projeto de vida e é a primeira vez que você está vindo à igreja esse ano por causa da ceia. Pode ser que você veio em todas as reuniões da igreja e a ceia é mais uma das reuniões que você gosta de participar. Pode ser que você venha nos cultos da ceia e não venha em nenhuma outras reuniões da igreja. Tem gente que projeta vir somente na ceia. Pode ser que você é um daqueles crentes raiz que não perde a ceia por nada nessa vida. Chovendo ou não chovendo, eu estou lá. Pode ser que você é um crente que vem na igreja e no dia que você está bem, não importa se é ceia ou se não. Esse é o contexto das pessoas quando elas vêm para o templo, quando elas tocam a sua vida cristã. E aqui é um relato muito interessante nesse texto, porque é um culto de ceia. Você vê que era o primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para partir o pão. Então eles vieram participar da ceia. Aqui dá uma ideia de que a ceia naquela época era estabelecida todo primeiro domingo. Você vê no primeiro dia da semana, não diz se era o primeiro domingo do mês ou não, mas diz que todo o primeiro dia da semana. Então era um primeiro dia, o culto de ceia que estava acontecendo. E aquela ceia estava tendo um contexto muito diferente, porque o maior pregador da atualidade estava ali. O maior instruidor das igrejas, o maior escritor das igrejas estava ali, Paulo. E todo mundo queria vê-lo. Percebe? É como se de repente a maior celebridade evangélica no Brasil hoje fosse destacado. O bispo Bruno Felipe, 60 milhões de seguidores. Percebe? Às vezes as pessoas falam: nossa, eu não posso perder isso por nada na minha vida. E esse é um ponto importante, porque também a Bíblia registra que aquela era a última aparição de Paulo. Você vê aqui no mesmo Atos de número 20, os versos 22 a 25, registra um momento interessante na vida de Paulo. Paulo dizendo: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa
que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mas olha o verso 25, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá novamente a minha face. Aquele culto ficou, aquela reunião era uma reunião constrangedora. Imagine eu, pastor dessa igreja, e diga assim: irmãos, vocês estão me vendo aqui hoje pela última vez, vocês nunca mais vão me ver. Vocês vão ficar achando, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Está mudando? Vai morrer? Está profetizando? Então Paulo, ele falou isso à igreja. E então as pessoas estavam ali para participar da ceia. E me chama a atenção um jovem que também foi participar da ceia. Ele se chamava Eutico. E diz aqui o texto, registra que ele foi assentar numa janela. Há algum problema em estar sentado em uma janela? De repente pode não ter problema nenhum. A Bíblia registra vários pontos ligados às janelas. Uns são bons, outros são ruins. Alguns são positivos, outros são negativos. Você vê que na arca a janela representava a esperança para o futuro. Foi por a janela que Noé soltou uma pomba para ver se as águas haviam baixado. Você vê que para Raabe, a prostituta de Jericó, a janela foi de salvação. Nela havia um escarlate identificando uma mudança de atitude. E ela foi reconhecida quando vieram destruir Jericó e foi salva. Você vê que para Mical, a janela foi um lugar de desprezo, quando ela zombou de seu marido Davi, pois ele dançava diante de Deus, e isso custou para ela uma esterilidade. Nunca foi mãe. Você vê que para Salomão a janela foi de contemplação, foi de aprendizado. Para Daniel a janela revelava comunhão, a presença de Deus. Era a chamada quando ele orava para a banda de Jerusalém. Você vê que para Malaquias a janela foi o próprio céu derramando prosperidade. Trazei os dízimos e fazei prova de mim, eu vos abrir as janelas dos céus. Para Paulo a janela foi de libertação. Ele estava preso num lugar e chegou numa janela, ele desceu fugindo daquelas pessoas que queriam matá-lo. Então, que tipo de janela você abre sobre a sua vida quando você vem para a ceia? Toda a história da vida do jovem Eutico, irmãos, está ligada a essa janela. Você não sabe mais nada da vida dele. Você não conhece a história dele. Um cara sem expressão, mas a Bíblia, ela torna importante registrar o nome dele e marcar a história da vida desse homem. Nunca mais o nome dele foi citado. Eu não posso dizer ao certo o que representava a janela para o jovem Eutico, mas eu posso fazer algumas ponderações. Seria a janela da motivação, do primeiro amor, do não perco isso por nada. Ele garantiu lugar com a boa visão. Seria a janela da aventura, da grandeza, do querer aparecer. Ele estava sentado na janela do terceiro andar. Seria a janela da vocação, do chamado para compreender o plano de Deus. Os líderes, os discípulos estavam ali reunidos. Seria a janela da religiosidade, do medo, a janela da punição ou da chatice. Veja que ele dormiu na hora da pregação. E para dormir na hora da pregação, não precisa estar sentado em janela, não pode estar sentado em um banco almofadado. É só um detalhe. Seria a janela da indiferença, do descompromisso, da alienação. Quem está na janela olha tanto para dentro quanto para fora. Seria a janela da imposição, do desafio, da irresponsabilidade. Seus pais o obrigaram a ir e não se preocuparam com o seu comportamento. Senta onde você quiser, faz o que você quiser.
Seria a janela da irreverência, da insubmissão, do desrespeito, numa reunião íntima e ele não estava qualificado para participar? Seria a janela da crítica, da contrariedade, da murmuração? Paulo estendeu seu discurso até meia-noite. Que pregação longa, espada, comprida e chata. Seria a janela da despedida, do adeus, do eu te amo? Paulo partiria no dia seguinte e todo mundo queria vê-lo. Seria a janela da solidariedade, do valor humano, da consideração? Paulo inclinou sobre ele, o abraçou. Seria a janela da dor, do sofrimento, da angústia? O médico Lucas, que escreveu Atos, diz que ele estava morto. Seria a janela da vida, do milagre da cura? Paulo disse: a sua alma ainda está nele. Ele não morreu, ele está vivo, ele viveu. Seria a janela do renovo, da oportunidade, da missão? E levar o jovem Eutico, que tornou-se um companheiro de ministério. Seria a janela do retorno, da retribuição, de quem planta colhe? Eutico se tornou um conservo de Paulo e deu a ele muitas alegrias. Qual é a sua janela? Qual é a sua janela? Ela está aberta ou fechada? Você está sentado de costas para dentro ou de costas para fora? Você está assistindo ou cultuando? Essas são perguntas que nós fazemos para quem está numa janela. Estar sentado, irmãos, em qualquer tipo de janela será sempre uma incógnita perigosa, duvidosa. E o que muita gente não sabe é que estar sentado em uma janela pode significar parceria com o próprio ladrão que vem para matar, roubar e destruir, e ele nunca entra pela porta. Quem está sentado em uma janela pode estar arriscando a sua própria sorte e dormindo com o inimigo. Então, é preciso lutar para fazer as escolhas, as decisões. É preciso alcançar diante de Deus posições seguras. É isso que é estar dentro da vontade de Deus. A segurança que você tem em Deus. E o que isso significa para a sua vida. Queridos, o que Deus tem para nós compensa para nós termos posições bem definidas na nossa vida. Nem um glória a Deus. Estou falando que Deus tem coisas boas para quem tem posições definidas. E você diz: não estou nem aí. Então vou fazer de conta que é a primeira vez que eu estou falando e os irmãos se empolguem. O que Deus tem para nós compensa ter posições bem definidas. Glória a Deus, é isso. É isso. Isso é uma verdade. Então, o que está acontecendo aqui em Atos 20? O que está acontecendo aqui? O que registra o verso 7? Está acontecendo uma ceia. Então a ceia é um memorial e tem sido celebrado num ambiente espiritual profundo, reverente, cheio de certeza, cheio de esperança. Sim ou não? Por isso que a gente diz assim: eu me esforço para ir na ceia. Em outras reuniões eu até não tenho muita empolgação, mas a ceia eu não perco, porque a ceia de certa forma traz esse sentido. E o que é interessante que, embora tenhamos na ceia simplesmente o pão e vinho destacado como os elementos, e são coisas simples, mas há aqui importantes mensagens para todos nós que vamos participar de uma ceia. Então a ceia do Senhor, ela nos ensina sobre 3 momentos distintos. O primeiro deles é o momento da comemoração. Lá em 1 Coríntios 11, verso 25, o pastor Carlos leu aqui. Paulo diz: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Percebe? Ele está dizendo para que vocês pensem em mim novamente, para que vocês continuem pensando em mim,
para que vocês continuem no mesmo espírito na casa de vocês quando vocês saírem da igreja. Percebe? É extraordinária a presença de Cristo na vida cristã, porque tudo que nós fazemos aqui é por causa dele. Ninguém está aqui por causa de mim, irmãos. Ninguém está aqui por causa da estrutura. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele é o Senhor, é o nosso Salvador. A nossa vida é dele. Foi ele que pagou o preço de sangue para nos resgatar de todo e qualquer pecado. Então isso é um ponto inspirativo quando você vem para a ceia, porque aqui isso é evidente. Quando você come e bebe, e você está lembrando disso, você está dando graças a Deus por isso. Outrora você era escravo do pecado, mas agora você é um escravo de Cristo, liberto para uma vida plena, uma vida abundante. Então, pela inspiração do Espírito de Deus, até mesmo a escolha certa de palavras tem o seu lugar nas Escrituras. A palavra Shekinah, por exemplo, é manifestação de Deus, presença divina, a glória de Deus no meio do seu povo. A Shekinah de Deus, ela se manifesta quando nós estamos nesse ambiente espiritual, com coração quebrantado, coração entregue, devoto. E para que se manifeste a glória de Deus e para que pensemos nele, é que a ceia do Senhor é celebrada. Nós estamos aqui, o único foco é o Senhor. Percebe? Você não está aqui dizendo, nossa, quando eu terminar a ceia, eu estou louco para terminar a ceia, eu quero comer uma maçã. Gente, eu estou escolhendo aqui qual o cacho de uva que eu vou pegar. Percebe? Você não está aqui para isso. Embora você possa comer a maçã, chupar a uva, mas isso não é o foco. Quando você olha para tudo isso aqui, é a glória de Deus que ela vem em nós, que se manifesta em nós. Sabe, cada vez que a glória do Senhor se manifesta no meio do seu povo, fosse no deserto, fosse em Canaã, fosse na grande batalha, sempre era celebrada a manifestação da Shekinah divina. É por isso que quando você está nas maiores lutas, a vitória vem e é a glória de Deus contemplando aquele momento na sua vida. Você orou, você jejuou, você buscou a Deus, você fez propósito, você fez projeto, e a glória, ela se manifesta, é a contemplação, é a resposta de Deus que vem sobre a vida dos crentes. Para que se manifeste a glória de Deus e para que pensemos nele, então a ceia, ela está colocada. O pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue derramado. Quando fazemos isso, estamos pregando a mensagem de livramento, de redenção para todo aquele que crê. É isso que é o memorial, entende? A lembrança, o significado, o sentido maior. E nós precisamos de memoriais para que nos lembremos daquilo que somos, porque estamos aqui, para onde estamos indo. Então, irmãos, na ceia nós lembramos da nossa indignidade e a beleza do perdão de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou. Eu não era digno, eu não merecia, mas aqui estou para esse momento solene, lembrar do Senhor daquilo que o Senhor fez pela minha vida. Aleluia. Segundo momento da ceia é a comunhão. Você tem a comemoração, você tem a comunhão. Há uma coisa interessante, quando a gente lê o texto da ceia, normalmente nós lemos a partir do verso de número 23, mas no verso 17 de 1 Coríntios 11, fala assim, entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogios, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Percebe que Paulo aqui estava falando da ceia? Esse texto aqui é uns versículos antes de nós começarmos a ler o nosso texto de ceia, no verso 23, mas ele está falando, vocês se reúnem para pior. Ora, tem lógica isso, irmãos? Você programa vir na melhor reunião, onde a memória de Cristo é celebrada, onde tudo lembra Ele, tudo que você faz é para Ele, e você pode reunir para pior. Tem lógica isso?
Não tem lógica, mas está na Bíblia. Quando falamos de comunhão, irmãos, não é um encontro místico, não é uma visão, não é uma comunicação com o morto, percebe? Não é uma comunhão física entre o homem pecador e o Deus perfeito. Há uma comunhão espiritual, pela lembrança de Cristo na cruz, pela nossa identificação com essa cruz, com essa morte, com essa ressurreição, com essa vida. Há uma comunhão entre os homens, mas não é uma comunhão de cafezinho, porque isso não é a ceia do Senhor. Uma comunhão de quebrantamento, de arrependimento, de contrição, de confissão. Na igreja de Corinto acontecia uma reunião para a indignidade. Havia divisões na igreja, questões de doutrina por causa de trajes, e depois todos queriam se reunir para comer juntos. E a ceia do Senhor não era para isso. A gente fala mal, a gente julga, a gente critica, a gente tem divisão, a gente não topa a cara de uns, a gente não participa com determinados líderes, a gente não quer participar de determinados grupos, nós estamos cheios de divisão. Aí vem tomar a ceia, sai da ceia, continua com o mesmo ressentimento, com as mesmas mágoas, com a mesma falta de perdão, com o mesmo ódio. Isso é ceia do Senhor, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Vocês reúnem para pior. Porque quando você vem para a ceia e diz: Senhor, eu me arrependo, eu me quebranto, eu me entrego, o Senhor é meu tudo, eu não merecia, eu era indigno, mas o Senhor fez por mim, me perdoa, eu quero mudança, eu quero melhorar, eu estou examinando a minha vida para me tomar ceia. Aí você toma ceia e vai e continua com os mesmos problemas. É isso que é reunir para pior. Esse é o sentido que a Bíblia está falando. Se não tivermos essa profunda impressão, irmãos, nós poderemos sair de uma ceia com amargura, com raiva de algum irmão em Cristo. A conduta dos irmãos de Corinto destruiu o propósito da igreja e o propósito da ceia. Entende? Por isso que tanto faz tomar e não tomar. Eu não vou perdoar mesmo. Fica do mesmo tamanho. O que Paulo está enfatizando aqui, irmãos, é a harmonia da ceia. É a qualidade da vida espiritual. É a unidade da igreja quando celebra a ceia do Senhor. É isso que a gente precisa entender, que é comunhão. E quando a gente faz para melhor, para crescimento, para alcançar os melhores resultados. Terceiro, a ceia do Senhor nos ensina sobre comemoração, ela nos ensina sobre comunhão, mas ela também nos ensina sobre consagração. Nos versos 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 a 29, então Paulo diz assim: portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Você vai tomar, e não para comunhão, para vida, para perdão, mas para pecar novamente. Percebe quando ele está falando da indignidade? Olha o verso de número: examine-se cada um a si mesmo, e então beba do pão e beba do cálice. Essa ideia de examinar cada um é uma reflexão pessoal, porque é você que se conhece, você é que sabe onde são os seus limites, as suas contrariedades. Você é que sabe os seus erros e acertos. Você é que sabe se você está fazendo do seu pecado uma iniquidade. O que é a iniquidade? Pecado repetitivo. E eu peco a vida toda, tomo ceia, peço perdão, faço voto, faço projeto e continuo com o mesmo pecado. Isso é iniquidade. É você que sabe. Então ele está dizendo: examine-se cada um a si mesmo. Entende-se porque quando você se batiza, o batismo, ele vem na fase de uma pessoa adulta, que sabe discernir o que é certo e errado. O batismo, ele é para uma confissão pública, para perdão de pecados. Então você zerou quando você começou na fé. E você, quando aceitou Jesus, você consegue avaliar o que era o que você fazia, o modo como você vivia, o que você cresceu e melhorou e deixou para trás. Então, esse examinar a cada um é você que faz isso.
É você que faz essa leitura para a sua vida. E o que é interessante, quando ele está falando, examine-se cada um a si mesmo, ele está querendo que você tenha uma maturidade nesse nível. Eu pequei, mas eu sei, Senhor, me perdoe, eu quero tomar ceia, eu vou tomar ceia. Aí você pede o perdão, porque a Bíblia está dizendo, eu vou examinar e vou tomar a ceia. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Só que ele está dizendo que esse examinar é você identificar o seu problema como um erro, como de fato um pecado, e você diz, vou mudar, não vou fazer mais, não vai ser assim na minha vida. Então por isso que ele está falando, examina, você identifica o problema, você vê a sua falha, as suas limitações, aí você vai tomar do pão, porque você vai tomar para uma libertação, para um novo voto, para um novo posicionamento, entende? É isso que ele está dizendo. Essa é a dignidade e a maturidade que cada um precisa ter quando participa da ceia e quando examina a si mesmo. Então, veja o verso de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Então aqui é o ponto da maturidade. Porque todas as pessoas podem comer, todas as pessoas podem beber, mas você precisa discernir o corpo do Senhor. O que Ele fez por nós? O que significa esse perdão, essa morte, essa ressurreição, essa vida? E como eu me posiciono diante disso? O que significa na minha vida a partir de então? Desde a primeira ceia que eu tomei, ou todas as ceias que eu tomo para melhor, a minha vida é melhor, eu tenho vencido, eu tenho mudado a minha conduta, eu tenho mudado os meus posicionamentos de fé diante de Deus, a minha vida não tem voltado aos mesmos pecados iniciais que às vezes eu tinha, de temperamento, de picuinhas, de ressentimentos, coisas dessa natureza. É isso que é tomar ceia para melhor. Você examina você faz uma leitura em você mesmo e diz, graças a Deus eu venci essa etapa, eu venci essa e estou caminhando nessa direção. Agora, é possível as pessoas tomar a ceia não discernindo e isso gerar consequência nas suas vidas? Então é isso que diz o verso de número 30. O verso de número 30, ele fala assim, por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes, e vários já dormiram. Esse dormir aqui na Bíblia é uma expressão de morte espiritual. Percebe? Agora, o que eu quero que você entenda? Que quando Paulo está falando isso, ele está falando que há muitos fracos que estão tomando a ceia, há muitos doentes que estão tomando a ceia, há muitos que morreram espiritualmente e estão tomando a ceia. Porque se você não entender o corpo de Cristo que está aqui, isso aqui é apenas um pedaço de pão, que você pode ir em qualquer panificadora, comprar um pão de milho, cortar e pode fazer. Você pode ir em qualquer supermercado e pode comprar ali um suco de uva integral, o fruto da videira, e comer na sua casa o pão e o suco. E pode comer o pão inteiro, e pode tomar o suco inteiro. De repente você vai ficar mais forte, mais cheio. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse pequeno pedaço de pão simboliza o corpo de Cristo. Esse cálice desse suco simboliza o sangue de Cristo. Ora, o que o corpo de Cristo fez por você? Ele levou na cruz do Calvário os pecados que você, que nós deveríamos sofrer no nosso corpo. Ele derramou o sangue, pagou com a vida. E às vezes é o que nós teríamos que sofrer quando nós estávamos separados de Deus nos nossos delitos e pecados. Então esse é o ponto da maturidade. Então quando
você toma a ceia do Senhor, e lendo esse texto eu quero que você aprenda uma coisa: a ceia do Senhor em si, ela não torna ninguém melhor. Parece uma discrepância, né? Não torna ninguém melhor. Espera aí. O que torna melhor é o seu posicionamento. Percebe, irmãos? É a sua visão do reino de Deus, das coisas espirituais. É o discernimento que você tem do corpo e do sangue do Senhor. É isso que vai te tornar melhor. Ninguém vai sair daqui melhor só porque tomou a ceia do Senhor. Mas alguém pode sair daqui pior porque tomou a ceia do Senhor indignamente. Entende isso? Você pode sair daqui pior porque você tomou a ceia indignamente. Agora, se nós tomamos dignamente, nós cumprimos a nossa missão de cristãos, o nosso chamado, a nossa vocação. O que isso significa na nossa vida? Uma estabilidade espiritual, uma convicção pessoal que eu e você temos de que isso aqui é o corpo de Cristo, e eu entendo isso e estou disposto a examinar e tirar tudo aquilo da minha vida que bloqueia o meu crescimento espiritual. Então Paulo diz que é dever de cada um examinar sobre quais são os interesses em Cristo. Agora, quando você vier participar da ceia, eu quero que você faça 3 perguntas. Parei de tomar água porque eu estou acostumado com a mesa do lado esquerdo, eu estou procurando, não tem água. Não tem água, agora que eu descobri, ela está do lado direito. Esse aqui são os vícios da vida, está vendo, irmão? É vício. Cadê minha água? Gente, mas tiraram a mesa daqui. Quando você vier participar da ceia, faça 3 perguntas. Primeiro, o que é que eu sou? O que é que eu sou diante disso aqui? Qual o significado, qual o sentido? Percebe? Porque se você estiver fazendo essa pergunta e você chegar na resposta adequada, você vai dizer: será que eu sou filho de Deus? Está vendo? Será que eu sou salvo pelo sangue de Jesus? Será que eu sou lavado? Será que os meus pecados são perdoados? Então você está fazendo perguntas. Mas se você tem respostas já convictas de quem você é, você não vai fazer pergunta. Você vai dizer: eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou essa nova criatura. Tudo isso tem a ver com a minha vida. E individualmente você pode dizer: isso aqui está acontecendo por minha causa. Então nunca deixe de fazer essa pergunta. Segundo, pergunte: o que é que eu tenho feito? Porque esse é o ponto de você examinar. O que é que eu tenho feito? Eu tenho mantido a minha vida limpa, pura? Ou a minha vida está manchada, meu coração está maculado, cheio dessa indignidade? Porque à medida que você está refletindo isso aqui, você está discernindo o corpo de Cristo. É para você que você faz isso. Você não pode estar sentado aí dizendo: espera aí, deixa eu ver se aquele irmão que eu vi ele fazendo coisa errada essa semana, que eu fiquei sabendo, que alguém comentou e que fez aquilo, deixa eu ver se ele está aqui, se vê se ele vai tomar ceia. Ah, mas eu vou sentar num lugar, quero ver se aquele fulano que está em pecado vai tomar ceia. Percebe? Não é isso discernir o corpo de Cristo. Isso tem a ver com você. Tem a ver com quem toma. Você pode ter certeza que quem está tomando numa condição fora do discernimento, fracos, doentes e dormiram. A Bíblia já definiu. Então você tem que fazer essa pergunta. Terceiro, o que é que eu quero com isso? Onde é que eu vou chegar com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu desejo alcançar?
Quais são os meus alvos e propósitos? O que eu almejo na minha comunhão com Cristo? Entende, irmãos? Isso é discernir o corpo de Cristo. Você vai responder para você mesmo perguntas que vão te fazer crescer, amadurecer, melhorar na sua vida de fé, alcançar melhores resultados. É isso que eu e você precisamos fazer na nossa vida. Então nós devemos dar graças a Deus pelo privilégio de termos um diálogo com a ceia do Senhor e participar da mesa do Senhor. Percebe? Quando você está fazendo essas perguntas, você está dialogando com essa mesa. Percebe? Você não vai sentar aí e vai falar: nossa, mas essa mesa hoje não ficou igual da passagem de ano, que era a outra passagem de ano, ela estava muito mais intensa a decoração. Percebe? Ah, mas só essas florzinhas vermelhas. Percebe, irmãos? Você não veio aqui para isso. Não precisava de ter nenhuma flor, não precisava ter maçã, não precisava ter fruta, precisava só ter o pão e o cálice. Pronto, era uma mesa digna. Porque o valor dela é o que representa esse pão e esse cálice. Então, em espírito de comemoração, porque essa é a linguagem que nós falamos agora, nós estamos aqui. Nós estamos aqui comemorando, aleluias, aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que isso é uma celebração. Oh, glória a Deus, eu estou aqui, eu estou liberto, eu sou filho, eu sou nova criatura, que bênção, que alegria. Percebe? Tudo é motivo de glória a Deus, tudo é motivo de aleluia, tudo é motivo de paz interior, que bênção. Esse é o sentido, essa é a conversa que nós estamos tendo aqui com essa mesa. Em comunhão espiritual, porque essa é a realidade que nós vivemos agora, entende? Nós estamos nessa comunhão espiritual. É o auge da nossa vida espiritual, dos feitos de Jesus em nosso favor. Quando você olha para essa mesa e quando você examina, é em consagração pessoal que esse propósito, o objetivo, o alvo da nossa vida cristã é alcançar essa consagração. Por isso que nós andamos em santificação, em novidade de vida em todo o tempo, melhorando, buscando outros resultados para a nossa vida. Então, irmãos, a ceia do Senhor é uma celebração de fé, de alegria, de esperança, porque nós olhamos para aquele dia e recebemos força para continuar caminhando e ficamos firmes até que Cristo venha. É isso a mensagem da ceia que fala e reflete ao nosso coração. Amém?